Fala galera do YouTube, mais um vídeo no ar aí, seja muito bem-vindo ao canal Vídeo Mania. Como de costume, já vai dando voadora no like aí, se inscreva nesse canal de pesca de praia, exclusivo de pesca de praia para vocês pescadores aí, iniciantes e pescadores que já estão na praça há um bom tempo. Hoje a gente vai fazer um review aqui tão esperado, galera. Uma vara da ADC, lançamento aí, ADC, a Aeromaster, e hoje a gente vai falar várias coisas sobre esse produto. A gente testou, pescou muito, aí vocês viram nos nossos vlogs aí, a gente pescando com esse caniço, e hoje a gente tem propriedades para falar sobre esse caniço, dar a nossa opinião verdadeira para vocês aí sobre esse caniço, tá? Então vai ser um review sensacional, espero que vocês gostem. Vamos lá, segue o vídeo, galera. Então vamos lá, galera, vamos começar aqui nosso review. Primeiramente vamos pegar aqui, vamos pegar primeiro a capa, galera. A capa, ó, veio um case aqui muito legal, com uma alcinha, tá? Tem uma alça para levar. Tem aqui, ó, para você pendurar em alguma coisa aqui. Isso aqui é para fechar, na realidade. Você faz assim, ó, e aqui, você fecha aqui, daí ele fecha melhor aqui assim, entendeu? Então, bem legal. O legal desse case também é que ele separa, não sei se você não vai conseguir pegar aqui, ó, mas tem uma, duas, três partes, tá? Como a gente tem uma vara de 3 estágios, essa vara aqui tem 4,25, então ela tem 3 partes, tá? Então tem um case bem, vai proteger bem seu caniço. Já vou deixar aqui de lado. A primeira coisa aqui, vamos ver quanto que ela mede, galera, ela fechada, tá? Então vamos dar um... pegar aqui, opa, 48, parece. Entre 47 e 48. Tá, vamos por 1,48, quase 1,5, um bom tamanho aí para você transportar a sua vara. Então ela fechada fica 1,48, tá? Aqui a gente vê que tem uma pintura bem especial e é muito bonito, galera. Lembra bastante, eu até tenho aqui, ó, lembra bastante uma que eu tenho aqui da Daiwa, que eu acho linda. Lembra bastante, né, ó. Essa daqui é uma Procaster, uma Daiwa, e quando eu peguei essa vara da ADC eu achei bem parecido. Pega bem a textura aí, dá pra ver, né, Sam? Então ela é bem parecida, eu gostei bastante já por isso. Vamos falar primeiro desse carbono, galera. Esse carbono aqui, dessa vara é um carbono de 40 tom. O que é 40 tom, Ricardo? Para quem não sabe, galera, 40 tom é 40 toneladas de pressão no carbono. Então, quando tem carbonos assim, a folha, né? Eles fazem a folha do carbono e põem 40 toneladas de pressão nesse carbono, né? Então, já de cara a gente vê que a gente tem um carbono de ótima qualidade, uma ótima pressão, para a gente conseguir ter um produto super leve, que ela tem 500... Pegar minha colinha aqui, galera, que é muita informação, tá? Vou deixar minha colinha aqui. Ela tem um peso de 525 gramas, tá? Nesse caniço. Então ela é um caniço bem leve e forte também. Ela tem um cast de até 250 gramas, mas ela trabalha muito bem com chumbadas de 120 a 140 gramas, tá? Que é um cast coringa dela, que ela trabalha muito bem com os chumbos de 120 a 140 gramas. Então o cast dela, galera, geral é um cast de até 250 gramas, tá? Então ela trabalha super bem super bem não, ela pode trabalhar bem com chumbadas mais pesadas aí de 160 até 180 gramas, dependendo da região do pescador, aí ela pode trabalhar bem, tá? Só que nem eu falei, ela tem um cast que ela trabalha super bem com cast de 120 a 140 gramas, que ela vai trabalhar em alta performance com esses pesos, tá? Bonito, gostei do boot, tem uma boa pegada no boot aqui, tem um pequeno enxerto aqui, então dá uma boa pegada. Esse final de blank, ele tem, vamos medir aqui, galera, tá zerado, 22,80 milímetros, tá? Eu gosto de blanks mais finos. Esse daqui não é tão fino, mas ele não é aqueles bem grossos também, tá? Então ele começa com 22,80 e ele termina, galera, com... Olha que sensacional. Ali fala que a ponteira dele é de 1,8.
Aqui dá 2.2 milímetros, bem na pontinha, porque a gente não consegue até o final, que aqui tem uma amarração. Então, na descrição dela fala que é 1.8, vai até 1.8, tá? Hill City, galera, ela tem um Hill City Fuji, né? Ó, aqui, deixa eu virar aqui, pra Suzana pegar bonito. Então ela tem um Hill City Fuji NS7, tá? Jacaré. Eu adoro esses Hill Cities aqui, porque deixa a vara mais bonita. A pegada aqui fica mais... Eu, como tenho a mão pequena, então a pegada para mim aqui fica melhor do que aqueles modelo de rosca. Então a pegada aqui eu acho que fica melhor para quem tem até a mão pequena, que nem eu tenho a mão pequena, tá? A amarração é aceitável, não é uma amarração... Nossa, que amarração linda, mas tem um acabamento aceitável, tá? Tem aqui, ó, um anel que eu gosto bastante, um anel aqui de proteção, né, entre as partes. Isso aqui eu acho bem importante, porque isso aqui dá um reforço melhor, galera, até pra vara não quebrar no arremesso, dá um reforço, porque aqui é onde força mais, onde você encaixa aqui o outro estágio. Então quando você encaixa aqui o outro estágio, essa parte aqui é onde segura todo o conjunto, o lado para o outro estágio da vara, né? Então eu acho sempre importante ter esse reforço, tá? Esse anel. A espessura do Blank, ó, aqui deixa eu ver se dá para pegar, daí a gente vê o número. 2.7 aqui, galera, mas tem um anel também, então é uma espessura bem generosa aqui a folha desse Blank. Por isso que é um Blank bem forte, né? Um Blank bem forte e resistente aí para arremessos, que nem eu falei, com chumbadas mais fortes. Aí você pode meter o braço no caniço desse aqui, que ele é muito forte. Daí aqui você vem para o segundo estágio, galera. Daí a gente começa a tecnologia aqui dessa vara, começando pelos passadores, né? Aqui como eu disse, a amarração dela é mediana, né? Assim, um acabamento, não é um acabamento assim top, vamos dizer, nossa, que acabamento, mas é um acabamento que bem firme, tá bem amarrado a vara, os passadores, né, no caso, tá bem preso. E aqui a gente tem um passador muito especial, galera, se tratando aqui de um Fuji KW, porque ele tem essa inclinação, não sei se a Suzana vai conseguir pegar, mas tem uma inclinação para frente. Isso faz dele um passador KW. Por que ele tem essa inclinação para frente, Ricardo? Porque a Fuji fez vários testes, eles lançaram o MN. O MN é idêntico isso aqui, só que não tem essa inclinação para frente. Para que essa inclinação para frente? Eles constataram que com essa inclinação você tem menos embolo na hora que a vara, que a linha vem aqui, ela vai bater aqui, né? Ela vem de lá, o molinete aqui, na hora que ela bater aqui, em aspirais ela vai ter menos enrosco, ela não vem por trás aqui. Então vários testes Fuji, eles constataram que esse aqui é um KW, com essa inclinação para frente você tem menos enrosco, tá? Então, galera, esse passador ele é especial também por outro motivo. Esse aqui é um passador Alconite, né? SICK. Então, esse passador aqui ele é especial com essa argolinha preta aqui, o Alconite, ele é desenvolvido para linhas de multifilamento, galera. Então, pescadores que adoram linha de multifilamento, esse aqui é um passador ideal. Você não vai judiar da sua linha e a linha também não vai judiar do seu passador, porque também acontece ao contrário, né? Às vezes pensa, só o passador que não vai judiar da linha, mas às vezes a linha judia do passador, vem com muita força, come a parte se não for um passador de qualidade. Então esse aqui é um passador especial para linha de multifilamento, tá? Não que ela não sirva para monofilamento, da galera, que a gente testou com as duas linhas, com a multi e com a mono. Com a mono ela foi muito bem também, tá? Então essa linha, esse passador, ele serve também para linha um pouquinho mais grossa, não só linhas finas igual o Lowrider, né? Que é até 0,23 no máximo. Isso aqui você pode usar uma linha um pouquinho mais grossa, pode usar a linha extremamente fina. É um passador versátil, né? Outra coisa que faz desse passador especial, ele tem a sigla CC, galera, que é o Corrosion Control, que dá uma camada especial aqui em cima do
inox, né? Por isso que ele fica meio assim fosco, uma cor diferente, né, galera? Isso aqui é um tratamento que a Fuji faz nesse material que protege ainda mais da corrosão do mar, galera. Sensacional esse passador. Então, ele tem um acabamento acetinado aqui, por isso que ele fica com essa cor meio fosca aí, que é exatamente essa proteção que dá em cima do inox, tá? Que fica essa cor. Eu gostei pra caramba dessa cor aqui, achei linda. Ficou meio acinzentado, né? Não ficou aquele cromadão, né? Ficou acinzentado, então essa sigla CC aí que a Fuji coloca em cima desse passador, top. Então, galera, aqui é o seguinte, essa vara tem uma montagem KW, né? Então ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 passadores, como de padrão, e o bico, tá? A biqueira, chamada de ponteira, biqueira, vários nomes aí, galera. Parece que não, galera, mas essa vara ela tem uma construção que chama Dynamic Hybrid. Então ela é uma vara que é híbrida, apesar de não parecer. Então ela tem aqui uma sensibilidade aqui na ponteira. Eu pesquei com ela, eu achei que tem uma sensibilidade média, não é uma vara que tem uma grande sensibilidade, que você pega outros canistas aqui, que nem esse daqui. Esse daqui, ó, ela tem uma sensibilidade bem maior, ó, tá vendo? Você consegue entortar bem. Não é o caso da ADC Aeromaster, tá? A ADC Aeromaster ela tem uma sensibilidade menor. Por que, Ricardo? Porque ela tem um carbono sólido, ela é feito já de carbono, aquele ali que eu acabei de mostrar é de fibra de vidro, por isso que ela é mais molinha. Essa aqui não, essa aqui é um carbono sólido colocado dentro do tubular aqui, ó. Não sei se a Suzana vai conseguir dar um zoom aqui, mas a gente consegue perceber uma pequena elevação aqui, ó, que esse carbono é colocado aqui dentro dessa tubular. Então aqui a diferencial dessa vara é que o híbrido dela vai até uns 34, 35 centímetros ali, ó, até a biqueira dela, o bico, a ponteira, né? Então vai até uns 34, 35 centímetros. Já é um tamanho diferenciado, menor da ADC Aeromaster, tá? Que nem eu falei, para quem quer mais sensibilidade não é o caniço, tá, galera? Um caniço que, ó, já vamos comparando agora com as varas convencionais, olha o tamanho, a diferença, ó. Aqui eu começo o híbrido, aqui também começa o híbrido. Na realidade começa aqui mesmo. Então olha a diferença aqui, ó, tanto que sobrou para cá. Então a ADC ela tem um híbrido bem menor. Ela é praticamente uma vara tubular, galera. Ela é um híbrido, mas é um híbrido, como eu falei, intermediário, tá? Não é um híbrido com tanta sensibilidade igual as outras varas híbridas, tá? Então, galera, essa é a vara. Agora a gente vai fazer um teste prático em campo, que eu testei muito. Que nem eu falei, a gente vai fazer os testes e a gente vai ver até onde essa cana pode chegar na minha mão, claro, porque eu sou um pescador, eu tenho já o meu jeito de arremessar, pode ser que ela renda mais na mão de outros pescadores ou até menos, dependendo do pescador, né? Então, aqui é um parâmetro do Videomania, o que a gente conseguiu extrair dessa vara, tá? Então vamos para os testes práticos agora. Seguinte, galera, vamos dar um arremesso com Aeromaster, tá? PX, lançamento da ADC. E depois a gente vai colocar o contador de linha. Tá aqui já, ó, zeradinho. E a gente vamos dar um arremesso primeiro, depois a gente vai ver como é que é. Eu vou dar um arremesso lateral, depois vou dar uma machadada primeiro, só pra gente ver como que ela se comporta, depois a gente dá um lateral, ok? Arremesso machadado, agora a gente vai cortar aqui a barriga da linha. Vamos colocar zerar ele. Aqui tá zeradinho. Vou colocar ele para ver como é que vai se comportar.
Zeradinho, tá, galera? Vou recolher agora. Recolhendo aqui e vocês vão acompanhando. Caniço bem gostoso de arremessar, macio. Não é aqueles caniço durão e nem aqueles mole demais. É um equilíbrio aí, eu diria. A ponta híbrida, mas a ponta híbrida é de carbono, né? Então não é aquelas pontas de fibra de vidro que é bem molinha. Então para quem gosta de caniço tubular, todo tubular, e não abre mão de um híbrido, esse aqui é uma boa pedida. Não tem tanta sensibilidade, mas já ajuda um pouquinho aí para identificar os peixes, na retirada de um peixe também. Ó, já deu 120 metros. Arremesso machadada, é o mais simples e o que menos trabalha a vara. 140. Eu falei, um arremesso bem simples, já bateu mais de 150 metros. 160 metros. Olha, 165 metros. Tá vendo? Saiu bastante linha. Vou tirar a barriga aqui. Zerado. Agora é só recolher. $80 metros. $100 metros. $120. $140. $160. $180. Olha, esse arremesso foi melhor, hein, galera. $190. Olha, galera, quase bater 200. Vai bater 200. Aí, galera, bateu 200.
Boa, Vanessa. Qual o arremesso que tu deu? Lateral. Olha, pedi pra te Vamos ver se dá pra ver bem aí. Aí, galera, 200 metros. Então, galera, voltando aqui, a gente conseguiu um arremesso aí de 200 metros aí. Eu já achei fantástico chegar com 200 metros. Como eu disse, é o que o Videomania conseguiu extrair dessa vara. Como eu disse, eu achei fantástico. 200 metros, tá mais do que aprovado na minha opinião. E como eu disse, tem já relatos de pescadores, competidores de arremesso que fazem arremesso mesmo, de verdade, conseguiram mais de 220 metros para cima, tá? Tem relatos, tá? Mas o Videomania mostrou o que o Videomania conseguiu fazer, contou ali para vocês e a gente conseguiu arremesso no machadada, o mais simples ali de se fazer, que a maioria dos pescadores fazem, 165 metros, ótimo arremesso, já dá para você pescar peixes longe, bem longe, porque geralmente o peixe está comendo mais ou menos nessa distância, 170 150 os mais fundos e vem para a beira, né? Começa a comer na beira também, na média distância, 80 metros. Então é uma vara que é bem versátil, você consegue pescar tanto de fundo quanto para cá. E depois a gente conseguiu um ótimo arremesso com um arremesso meio lateral, né? Não foi nem um OTG. Se você fizer um OTG de verdade mesmo, girando toda a vara, você consegue arremesso a mais de 200 metros com facilidade, tá? Então é uma vara aí que com certeza vale muito a pena devido ao arremesso e o que ela te proporciona. O híbrido, a gente conseguiu o híbrido dela fazer funcionar lá nas capturas de alguns peixes. Eu senti um híbrido bem intermediário, igual eu falei. Vou colocar algumas imagens aí que eu capturei alguns peixes com ela. Então o híbrido dela é bem intermediário, não é aquele híbrido forte, mas também não é aquela vara dura, aquela vara tubular bem durona. Então o híbrido dela, que nem eu falei, é um híbrido intermediário, não é um híbrido nem muito forte e nem aquele durão de uma vara tubular, que é bem dura aqui. A gente tem uma vara tubular aqui, ó, da Daiwa. Essa daqui é toda tubular. Ó, ela é muito dura. Perceba que eu não consigo quase envergar a ponteira. Essa daqui a gente consegue envergar bem até a ponteira. Mas não é tanto igual a outra que eu mostrei. Então essa aqui é um intermediário e essa daqui é uma vara totalmente híbrida mesmo, com um híbrido bem mole, tá? Então aqui a gente tem um intermediário, uns três, digamos assim, processos. Bem híbrido, intermediário, que é a da DC, e um tubular, que é zero de sensibilidade aqui, para quem não gosta de híbrido, tá? Outra coisa que, se você usar uma linha, eu usei mais linha de mono, eu costumo pescar com linha de monofilamento, mas se você pescar com linha de multi, você vai ganhar mais sensibilidade. Você vai ver qualquer tremidinha aqui, ela vai acusar mais. Então, para quem gosta de multi, os passadores já são especiais para linha de multi. Então, se você usar a linha de multi, você vai ter uma sensibilidade muito boa nessa vara, sem abrir mão do poder de tiro de uma vara tubular. Então é isso, galera, mais um vídeo aí para vocês, feito com muito carinho. Espero que tenha ajudado aí para vocês tomarem a decisão certa aí, se vale a pena ou não adquirir esse produto, tá? Esse produto, como eu disse, tá aqui na descrição desse vídeo, na loja myfish.com.br, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Vou deixar também o link aqui nas nossas redes sociais, Instagram, fanpage. Vai lá, galera, tá muito legal. A gente tá postando dicas diariamente das nossas pescarias, dicas também de limpeza. Até esse produto aqui a gente já limpou várias vezes nos stories do Instagram. Então eu convido todos vocês a ir lá nos seguirem, tá? Fico por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, galera, até mais.